Olá pessoal, hoje eu vou tentar fazer um vídeo curtinho, vou tentar, eu juro que vou tentar, por isso que eu nem vou parar muito pra ficar conferindo coisas, eu vou anotar tudo aqui que eu não souber falar e vou explicando pra vocês. Por que eu fiz esse tema aí hoje? Porque eu sei que muita gente pensa, na Europa tem um monte de trem, então todo mundo faz tudo de trem. Por que a Fernanda nunca pega trem? Né? Eu tinha feito aqui o vídeo das férias e vocês viram, eu fui de carro. 10 horas de viagem de carro. E aí as pessoas podem falar, mas menina, por quê? Pega um trem, filha, vai lendo no caminho, né? Que você quis dirigir tudo isso até o sul da França? Então eu vim explicar pra vocês um pouco disso. Ok, então por que eu não pego trem? Pra questão das férias especificamente, eu fui ver o trem. O problema era, o trem era mais barato do que eu pagar gasolina e pedágio? Era. Só que, vejam bem, eu teria que ir a pé, porque a estação de trem é um pouco próxima da minha casa. Próxima no sentido, dá pra ir de carro é muito, mas pra ir a pé com mala fica complicado. Então, teria que ir a pé com a minha malinha até a estação, até aí, ok. Pega um trem, vai direto? Claro que não, né? Obviamente que não. Eu ia ter que trocar, acho que era em Lyon ou Avignon. Ia ter que trocar em algum momento, pegar outro trem e chegar num ponto, porque minha amiga não mora, ela se esconde, né? No meio do mato lá. E chegar num ponto que era o máximo que a linha de trem ia. E de lá até a casa dela, eu teria que pegar 3 ônibus. Um ônibus de 1h30, aí desce, pega o outro ônibus de mais 1 hora e um outro ônibus de 45 minutos. E aí eu falei, nossa, eu vou ter que trocar de trem, depois mais 3 ônibus até chegar na cidade dela, pra ela ir ter que me buscar no ponto lá. Com mala e tudo? Será que vale a pena pagar? Era uma diferença de 10, 15 euros pra ir, né, a gasolina e o pedágio ou ir e voltar de trem. E ia causar um pouco de complicação pra eles também, né? Porque ela falou, desculpa, eu não tenho como ir te buscar nesse ponto do trem. E aí são esses 3 ônibus, eu vou ter que ver já se a gente consegue te buscar nesse ponto do ônibus. Eu falei, viu, esquece, eu vou de carro, saio do ponto A, chego no ponto B, ponho o que eu quiser no meu carro, se eu não, né, uma mala, eu teria que levar uma malinha pra não ficar carregando um monte de peso. Ponho o que eu precisar, eu queria levar presente pra eles porque eles iam me receber e me levar a passear, então assim, ponho o que eu quiser no meu carro, e vou tranquila e faço as paradas que eu quiser, como eu quiser, né? Paro pra fazer xixi quantas vezes eu precisar, né? E volto também tranquila. Então, nesse caso, foi por isso que eu não fui de trem. E no dia a dia, por que eu não uso trem e ônibus? Preciso explicar pra vocês que quando eu cheguei aqui na França, lá nos idos de 2015, eu fui parar em Longuyon. Aqui é uma pausa pra mostrar no mapa onde raios fica Longuyon. É uma microvila, na verdade nem tão micro, porque tem 5.000 e poucos habitantes. E aí o que acontece? Não tinha muito ônibus que passava pela cidade. A estação do trem não ficava do lado da minha casa, e era longinho no sentido, a caserna militar ficava no alto da cidade. Então de manhã eu teria que descer toda a avenida principal para chegar lá onde era a estação de trem, porque, obviamente, o meu ex-marido não ia levantar mais cedo pra me levar até lá de carro, né? Então eu teria que ir a pé. Lembrando que no inverno faz frio e quando a gente acorda às 6 da manhã pode ter -10 e tem neve. E a gente escorrega e cai de bunda na neve, só avisando. Enfim, teria que ir até lá. Pegar um trem que só tinha 2 horários, tá? De Longuyon pra Thionville, que é onde eu trabalhava antes. Só tinha 2 horários de trem. Era 6h30 da manhã e 18 e pouco, alguma coisa assim. Então eu ia ter que pegar esse trem desse horário aí até Thionville. Se eu achar, eu ponho aqui o tempo e o preço. E chegando na estação de Thionville, ela é do lado do hospital? Claro que não. Eu ia ter que pegar um ônibus para ir até o hospital. Agora, pensa o tempo que isso ia me levar. Quase 2 horas de trajeto, porque obviamente não é o mesmo horário que eu chego lá de trem para pegar o ônibus e tudo. E aí, para voltar, eu tinha um horário para acabar o trabalho? Não, teoricamente até 18, 18h30, mas se eu tivesse uma complicação com o meu paciente, eu não posso simplesmente falar, gente, eu vou perder meu trem, não posso, tá? Então se vira aí com o paciente, eu vou embora. Não é assim, né? E aí, se eu perco o trem das 18h30, o que eu faço? Não tem outro pra Longuyon, porque é lá no fim do mundo. E eu ia fazer o quê? Ter que dormir, pagar hotel, né? Então, vocês estão vendo? Não era muito prático.
E se eu utilizasse o carro, sair do ponto A ao ponto B, eu levava 1 hora exatamente da porta da minha casa até eu chegar na porta do serviço. Então o tempo de eu estacionar no estacionamento dos funcionários e chegar na minha salinha. Então era muito mais prático, por isso que eu usava mais carro. Sem falar que como eu tava nesse fim de mundo aí, onde tem mais fazenda e tudo, sinceramente, um dia eu quis usar o ônibus. Eu falei, vamos dar uma chance. Primeiro que eu não achava os horários, não tinha na internet, foi super difícil de achar. Vou continuar com o celular aqui porque a minha câmera morreu, a bateria. Então, e aí, quando eu finalmente achei os horários do ônibus, eu descobri que ele passava de 2 em 2 horas, ou seja, não era muito prático, né? Então, tudo que você vai fazer, se você vai fazer compra e tudo, né, você precisa de um carro para você pôr no porta-malas, enfim. Para mim sempre foi muito mais prático utilizar o carro por aqui. Agora, eu tô numa cidade maior, que é Metz, e passa um ônibus perto da minha casa que vai para o meu hospital. Só que entra na mesma questão dos horários. Eu vou falar pra vocês que quando você tem um plantão que começa às 7h30 da noite e que vai acabar 8h30 da manhã, mas que tem a reunião da manhã, porque a gente faz as transmissões, né? A gente vai falar dos pacientes que estão lá. E que às vezes tem alguém de uma farmacêutica que vem apresentar um produto, ou que os residentes vão apresentar um trabalho e que a reunião acaba 9h30, 10 da manhã, e que aí você pensa, então eu tive que pegar um ônibus às 6h30 da tarde do dia anterior para chegar no meu trabalho, no horário, né? Porque não vou falar que o ônibus leva 10 minutos, não. Então você tem que sair mais cedo para você estar lá no horário. E aí você vai pegar o ônibus que não vai passar às 10, né? Talvez passe 10h15, 10h30. E aí você fala, nossa, faz quanto tempo já que eu saí da minha casa? Para você chegar às 11 na sua casa, sabendo que com o carro eu posso sair daqui, eu levo 10 minutos de carro da minha casa pra lá. Eu saio 7h10 da noite pra chegar lá às 7h30 e de manhã acabou a reunião 9h30 e em 10 minutos eu tô na minha casa. Então vocês entendem? Tem a possibilidade do ônibus? Tem. Mas eu acho que o conforto, né, no sentido de qualidade de vida, que tempo é dinheiro, né? Tempo é conforto, tempo é sono. E a gente precisa de sono quando a gente trabalha a noite inteira. E vou falar pra vocês, a gente não dorme, porque é tanta gente, como eu falo pra vocês nos vídeos, são 6 a 8 horas de espera no pronto-socorro. Então, à noite, quando a galera dá aquele boom a partir das 4 da tarde e que tem a espera de 6 a 8 horas, os últimos que serão vistos vão ser vistos às 6, 7 da manhã. Então, a gente não dividiu. A gente não teve tempo de fazer, vamos dar aquela parada pra... Não, a gente ficou trabalhando que nem louco a noite inteira. Os plantões noturnos são bem pesados por causa disso. E são mais longos, né, que os plantões diurnos. O diurno é de 8h30 da manhã até 7h30 da noite, dá 11 horas. E o noturno vai de, 13 ao infinito. Se alguém entendeu essa referência, põe a hashtag aí embaixo, entendi. E, enfim, é isso. Então eu queria explicar pra vocês essa história aí de trem e ônibus, porque eu sei que existe isso, né? A minha tia, eu tenho uma tia que vive falando, por que você não pega trem? Por que você não pega trem? Né? Porque ela tem um namorado suíço e ele trabalha com trens. E então ele usa trem pra tudo na vida dele. Mas, obviamente, é mais prático. Na Suíça, eles já são muito bem específicos com o horário, né? Não existe atraso lá. Inclusive, a gente ri porque ele fala que ele pegou o trem das 10h48. 48, tá? Não é 46, não é 49 nem 50, é 48. Então, eles são, relógio suíço, entendeu? Super específicos e tem aquela praticidade de ter uma rede já também mais completa, né, de trilhos de trem. Aqui a gente tem já uma boa rede de trens, mas também não é uma coisa absurda, né? E não tem metrô em todo lugar, né? Metrô é em Paris e em Lyon, acho. Não sei se Marsella talvez tenha, mas em Metz, não, né, gente? Então, assim, só para vocês entenderem um pouco essa questão dos transportes por aqui e por que que eu não uso trem ou ônibus, né? Porque acaba sendo muito mais prático fazer dessa forma com um carro, né? Então, enfim, é isso. Sabendo que o carro também não é tão prático, porque aqui não são todas as casas e apartamentos que têm estacionamento, viu? A garagem é um luxo aqui. Então, é na rua. Então, isso é complicado. Você paga um seguro mais caro para o seu carro, porque você não tem uma garagem, né, que protege o seu carro. Então, ele está exposto às intempéries, né? E você paga um seguro mais caro. E é super difícil achar lugar para estacionar, né? Ontem eu dei 2 voltas aqui no quarteirão e fui parar lá pra cima,
porque eu não conseguia achar lugar, né? Eu me mudei, né? Eu tô aqui com o meu cônjuge, podem rir, e ele não tem garagem, então é bem mais complicado. Ainda são 2 carros, né? Ele tem o dele, eu tenho o meu. Então tem essa questão do estacionamento, mas pra mim é conforto, eu prefiro, né, ter essa liberdade do tempo, né, de sair no horário que é mais adequado pra mim e voltar no horário que é mais adequado pra mim. Então eu acabo, né, pagando esse preço, vamos dizer, mas pra mim acaba sendo mais confortável. E lembrando que o ônibus também não é de graça, né? Então você acaba pagando, né, o bilhete de ida e volta, que mesmo que seja mais barato, enfim, eu prezo muito por esse conforto, eu acho que, né, vale a pena. Inclusive quando a gente sabe que é uma vida tão corrida e, né, 3 crianças e tudo, né, e tem que cozinhar e chegar e lavar roupa e limpar a casa e fazer tudo. Então, sim, eu prezo por esse conforto. Certo? Então, se vocês querem saber mais dessas coisas cotidianas aí, vida normal, né, o dia a dia, coloca aqui embaixo para eu saber. Dê o seu like, se inscreve no canal e voltem para saber mais sobre a vida na França. Tá certo? Compartilhem o vídeo. Fiquem bem, fiquem em paz e com saúde. Até a próxima!